Primeira questão. No preâmbulo está o objetivo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual é o objetivo desse texto narrativo? O objetivo é que cada indivíduo e cada organização da sociedade se esforcem, por meio da educação, para promover o respeito aos direitos e às liberdades indicados no documento e adotar medidas que assegurem esses direitos. Letra B. De acordo com essa parte do texto, quem se comprometeu a promover as ações indicadas no documento? Então, foram os países membros das Nações Unidas. Letra C. Pesquisa em sites ou em livros. Quantos são os países que compõem a Organização das Nações Unidas na atualidade? Indique se o Brasil está entre eles, né? Então, até junho de 2018, havia 193 países membros da ONU, incluindo o Brasil. Na segunda, o documento lido tem um caráter coletivo, característica explicitada várias vezes ao longo do texto. Letra A. Transcreva no caderno um trecho do preâmbulo que confirma o caráter coletivo dessa declaração. Então, é uma possibilidade de resposta. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano. Letra B. Qual efeito de sentido é produzido pela repetição do caráter coletivo desse documento? Ao reafirmar o caráter coletivo do documento, são reforçadas a abrangência e a relevância da declaração para todos os povos. Terceira questão. Cada um dos itens que constitui a segunda parte do documento chama-se artigo. Letra A. Pesquise no dicionário o significado desse termo nesse contexto de uso e transcrevam. De acordo com o contexto, dá para vocês entenderem que o significado de artigo é cada um dos itens de uma lei, um regulamento ou um tratado. Letra B. Qual é a relação entre o uso dessa palavra e o conteúdo apresentado em cada um dos itens? Cada um dos artigos presentes na declaração apresenta uma norma. Dessa forma, a palavra artigo refere-se a cada uma das disposições indicadas no documento. Quarta questão. Em um dos artigos apresentados no texto, é afirmado o caráter universal da declaração, ou seja, não há exceção a qualquer ser humano em relação aos direitos explicitados no documento. Letra A. Qual é o artigo que especifica esse caráter universal do documento? Então, gente, é lá no artigo 2, né? Onde diz que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades, que não será feita nenhuma distinção fundamentada na condição política, e tem mais especificidades. Letra B. Selecione um trecho desse artigo que reforce, por meio de especificações, a inclusão de todas as pessoas em relação aos direitos apresentados no documento. Então, quando ele diz, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Letra C. Um outro artigo reforça a legitimidade da Declaração Universal dos Direitos Humanos, indicando a extensão das disposições presentes no texto a todos os seres humanos, e não possibilidade de agir contra o estabelecido no documento. Então, qual é esse artigo? É o artigo 30, né? Onde diz que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como a reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Embora todos os artigos presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos tratem da liberdade, é possível agrupá-los em temáticas específicas. Com base na leitura do texto, associe cada item a seguir a um ou mais artigos de acordo com a temática predominante. Então, na letra A, artigo ou artigos relacionados ao direito à vida, à igualdade e à liberdade em geral. São os artigos 1, 2
3 e 30. Letra B. Artigos relacionados à integridade do trabalho. Artigo 4. Letra C. Artigos relacionados à justiça e ao cumprimento da legislação. Artigos 6 e 7. Letra D. Artigos relacionados à liberdade de pensamento e de crença. Artigo 18. Letra E. Artigos relacionados ao direito de acesso à informação. Artigo 19. Sexta questão. Observe a forma como os artigos foram organizados ao longo do documento. Letra A. De que forma essa organização foi feita? Então, cada artigo é apresentado em um parágrafo, numerado em ordem crescente. Letra B. Por que esse tipo de documento é organizado dessa forma? Então, a organização em parágrafos numerados facilita a leitura desse tipo de documento, bem como a sua consulta. A sétima questão tem um texto a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já foi lido enquanto vocês faziam uma atividade, então já vou passar para as questões. Considerando as informações do texto lido e do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, responda. Letra A. O segundo parágrafo do preâmbulo faz referência a uma violação dos direitos humanos. A que violação o documento se refere? Então, ele se refere à época da Segunda Guerra Mundial. Letra B. Essa atrocidade não é nomeada de forma explícita na Declaração Universal. Qual é a expressão que faz referência a ela no segundo parágrafo do preâmbulo, quando ele diz assim, atos bárbaros? Oitava questão. De acordo com as informações presentes nos textos lidos, responda. Letra A. Em que ano foi finalizada a ocorrência iniciada no item A da atividade 7? Foi no ano de 1945. Em que ano foi apresentada a primeira versão da Declaração Universal dos Direitos Humanos? No ano de 1948. E a nona, qual é a relação entre a ocorrência destacada na atividade 7 e a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Diante das atrocidades ocorridas na Segunda Guerra Mundial, assim que o conflito foi encerrado, decidiu-se elaborar um documento com diretrizes para assegurar direitos fundamentais a todos os seres humanos.